Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo a gente aqui. Estamos começando mais um episódio aqui do Prosa e hoje, primeiramente, vou apresentar aqui os hosts e logo após o nosso convidado ilustríssimo. Então, primeiramente, à minha direita, o nosso operador de som aqui, DJ Alma. Salve, salve, boa, DJ. Boa, tamo junto aí. E à minha frente aqui, sorrindo pra mim... Vocês não estão vendo o sorriso desse menino. Bruno de Freitas. Salve, salve! Pessoal, hoje temos um convidado ilustríssimo. Ele que é jornalista, presidente do PSOL Pinda, veio bater um papo aqui com a gente. Nem vou apresentar mais ele, que ele vai mesmo se apresentar. Bruno, fala o nome dele aí pra gente. Giovanni Romão. Uhul! Gil, obrigado por você ter colado aí, cara. Valeu mesmo, cara. Valeu, rapaziada, aí pelo convite. Parabéns pelo projeto, né? Rodrigo Bruno, pra diferenciar. Djalma, parabéns pelo projeto. Valeu. Acho que a gente precisa cada vez mais ter espaços alternativos, né? De mídia, de debate. E só tem que saudar esse espaço aqui de vocês. Parabéns mesmo. Obrigado. E eu acho que a gente tem que ter mesmo, cara, porque a gente vê o pessoal, principalmente da direita. Não que aqui seja um programa de esquerda, não é nem intenção nossa ter lado, a gente tem lado, pessoalmente, mas o programa não. Mas a gente vê que tem muita gente, playboy e tal, estão tomando espaço mesmo, cara, eles estão invadindo, se a gente não tentar chegar de alguma forma, é cada vez mais eles. Então vai sair a Globo, vai entrar uma mídia alternativa que é o Monark, por exemplo. Exatamente. Então a gente tem que, sei lá, de algum jeito chegar e entrar no espaço. E esse pessoal vem crescendo ultimamente, né? De uma forma... Demais. E tem gente que tem um discurso de que esses discursos não têm que ser confrontados. Eu acho isso um risco muito grande, né, gente? Como assim você diz? Já ouvi isso, por exemplo, dentro da Câmara de Pinda, a gente tem hoje praticamente de forma 100% um discurso de direita. Muito preocupante. Discursos homofóbicos, inclusive. E não há um contraponto. E aí uma vez eu fui questionado que não compensa fazer o contraponto porque só dá mais palanque. E isso para mim é muito preocupante. Foi o fato de a gente não fazer contrapontos em um século, em uma década, né, para ser mais objetivo, que a gente chegou no que a gente está vivendo hoje, né? Então o contraponto ele é fundamental. Então por isso que eu volto a repetir, né? Espaços como esse são importantes, já que em alguns espaços isso está sendo quase impossível, né, a gente ter o discurso de contranarrativa. Eu concordo. Eu acho que mas o contraponto ele tem que ser bem colocado. Sim. Porque o brasileiro é conservador. Não sei como, mas é. E a esquerda não pode errar. Então, quando a gente for fazer um contraponto, a gente tem que fazer aquele contraponto daquele jeito, com pessoas sabendo o que está fazendo, especializada. Você põe qualquer lacrador aí para falar, ele vai ser moído, cara. Exatamente. Porque um cara de direita, conservador, ele não precisa falar nada tão técnico, sabe? Qualquer groselha que ele fala, o pessoal abraça. Mas a esquerda tem que ser muito bem preparada. E eles esperam qualquer coisa que a esquerda faça para poder ir em cima e... Exatamente. Hostilizar aquilo, né? De alguma forma. Exatamente. Giovanni, por gentileza, se apresenta pra gente. Quem você é, o que você faz da vida. Bom, você já falou, eu sou jornalista, né? Acho que essa minha... Escritor também, né? Escritor, trouxe aqui pra vocês, inclusive. Louco. Uns exemplarzinhos agradeço, do meu mimo aqui. Bom, sou de Pinda, né? O famoso nascido e criado em Pindamonhangaba. Legal. Morei aí 7 anos no Rio, de 2013 até 2021. Então eu vivi uma parte importante da nossa política, né, morando numa capital, então pude absorver muita coisa ali do movimento, da efervescência política. Me formei jornalista em 2009, depois em 2016 eu me filiei ao PSOL, né, eu tinha uma situação que acho que é de muitos jornalistas, na verdade, essa preocupação entre ser jornalista e ser filiado a um partido político, né. Em um determinado momento eu entendi que isso não era um problema, né? Isso, na verdade, era um complemento. E isso não me impediria de exercer a minha função de jornalista, como não me impediu. Então, em 2016, eu tomei essa decisão, muito ali no esteio da queda da Dilma e tal. E aí, hoje estou, como o Rodrigo falou, presidente do PSOL, né? Desde 2021 até o meados desse ano, né? E aí, na minha função de jornalista, atuo numa agência de comunicação, mas tenho o blog também, que é o blog Papo Sem Censura, que eu criei em 2008, quando eu era estagiário num portal aqui de notícias da cidade, que eu não sentia liberdade editorial. Então eu criei o blog Papo Sem Censura com esse objetivo. Cara, e escritor, conta um pouquinho da sua nova empreitada. Não sei se é nova empreitada, é empreitada aí já, né? Na verdade não. Na verdade em 2018 o blog fez 10 anos, né? Completou 10 anos, e aí eu queria fazer alguma coisa para marcar os 10 anos do blog. Então eu comecei a revisitar alguns artigos que eu procurava que fossem atemporais, né, para que justificasse um e-book, um livro, eu não sabia ainda o que seria, né?
E aí eu comecei a me deparar com artigos que eles conversavam entre si, sem terem sido escritos com essa finalidade, mas eles conversavam entre si com a queda da Dilma, né, com o contexto da queda da Dilma. E aí isso resultou numa coletânea de ensaios de textos que saiu, né, o de Dilma ao pós-Dilma, Artigos e Pensamentos, o Contexto Político de um Golpe à Democracia. Então é um compilado de textos de 2012 até 2020, que narra esses últimos momentos aí que levaram à queda da Dilma e depois tudo que aconteceu, que a gente acompanhou nos últimos anos. Né? Aliás, eu trouxe um exemplar para vocês aqui, ó. Eu trouxe 3 sem saber se seria 3. E acabou que deu bom. Nossa, cara. Deu bom. Depois eu vou ler. Massa. Tá aí. Eu queria mostrar pra vocês aí, mas infelizmente só áudio. Mas vai estar uma foto na... Uma foto, fotinha. Link do Giovanni, Põe vai uma estar tudo. Com certeza, muito louco. Agradeço, Giovanni. Nossa, obrigado. Você pode autografar depois? Opa, com certeza. Sem dúvida. E aí lancei em 2020. A ideia era lançar. Em 2018 eu lancei o e-book. Aí quando foi em 2020, aí já tinha o contexto do Bolsonaro e tal, eu agreguei alguns textos e lancei em livro mesmo, né, em formato impresso. Cara, você acha que o Bolsonaro é culpa do PT? Tem gente que fala isso, você já ouviu isso? Eu acho essa uma narrativa muito rasa. Mas tem um fundo de verdade. Tem uma parcela, eu acho, assim. Na verdade, não digo nem que é culpa do PT, eu acho que a esquerda se acomodou nos governos do PT. Né? Então não é necessariamente uma culpa do PT. Acho que a esquerda como um todo se acomodou em 13 anos de governo do PT. E quando eu falo se acomodou é no sentido do movimento mesmo de base. Né? Eu acho que... aliás, tem um dos filmes, agora não vou lembrar se é Democracia em Vertigem, algum desses, que o Gilmar... Ai meu Deus, fugiu o nome dele agora. Que foi ministro do Lula. Vou lembrar ao longo da fala aqui. Ele faz essa autocrítica, né? Que as principais lideranças do PT subiram para a institucionalidade e não houve reposição na base. Então, eu acho que é uma parte, sim, né, tudo que aconteceu nos últimos anos essa acomodação que a gente viveu, né, diante de estar na institucionalidade. E a institucionalidade se mostra não capaz de resolver os problemas. Né? Então, eu acho que é uma parte. Mas não dá para colocar tudo nisso, porque há um trabalho de imprensa, de mídia, de mercado muito foda, e que a esquerda, por mais que ela esteja institucionalizada e que ela esteja no poder, ela não chega nesse nível de correlação de forças, né? Então, sim, é uma parte, eu acho que é culpa do PT, da esquerda como um todo, mas não dá para ser o totalidade, né? Cara, eu também acho, e assim, eu boto mais ainda a culpa no PT, sim. Porque o PT, inclusive, além de não ter lideranças novas, minha opinião, não precisa concordar ninguém na mesa, mas é o que eu penso do PT. Além dele não deixar novas lideranças dentro do próprio PT surgirem, o PT parece que ele é autofágico dentro da própria esquerda. Eu costumo falar que o PT é o câncer da esquerda, eu acho. Porque ele pega a esquerda e ele vai ruindo tudo que tem em volta, cara. Ele não deixa ninguém fora subir, crescer. E se alguém tá crescendo, provavelmente ele vai querer puxar para ele. O PT vai fazer isso. Não duvido nada do PT querer puxar o Boulos pra lá, que é uma liderança de esquerda forte. Não sei se o Boulos tem essa força popular tão grande também, mas que é uma liderança, E acho que o PT... Não sei se você concorda, discorda de mim. Eu concordo, mais uma vez, em partes, né? Eu costumo dizer, eu uso, por exemplo, uma narrativa que, assim, a institucionalidade ela é o canto da sereia, né? Você entrou na institucionalidade, se você não tiver um pé muito firmado naquilo que te levou pra lá, você vai ser encantado por aquilo. E aí qualquer pessoa que ascenda diferente daquilo, que confronte aquele status quo, porque a institucionalidade brasileira é um status quo. Né? Então qualquer pessoa, qualquer liderança que ouse confrontar aquilo, é um problema para eles. Então vou usar um exemplo que eu tenho, acho que dentro do PSOL, que é o Carlos Gianazzi. O Carlos Gianazzi, deputado estadual do PSOL, ele foi do PT, foi expulso do PT, porque ele votou contra um projeto da Marta, quando a Marta era prefeita em São Paulo, ele era vereador, né, do PT. E era um projeto que reduzia o orçamento da educação. E ele votou contra. E ele fala que aquilo foi a baliza, porque se ele vota a favor ali, pelo partido, ele comprometeria toda a trajetória política dele. Então ele vota contra e é expulso. E o Gianazzi, para mim, é um exemplo do cara que consegue lidar entre a institucionalidade e a base. Né? Para ele não existe a manutenção do mandato dele se ele não tiver o trabalho de base. Então, eu concordo nesse aspecto, assim, se você não tomar cuidado, a institucionalidade te corrói. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que uma parte do PT foi corroída por essa institucionalidade, né? Mas não vou classificar como câncer, acho que daí já é um pouco mais pesado. Não precisa dizer isso. O PT inclusive, ainda é um partido de 40 anos, gente. Aí, eu sempre, quando eu vou falar alguma coisa de PT, eu gosto de fazer muito um ponto, assim, né?
40 anos de Partido dos Trabalhadores, né? Acho que tem que ter há um respeito pela construção histórica do PT e pela sua militância. Mas eu tenho uma séria crítica à diretoria do PT, né? A parte burocrática do PT. Acho que ela é muito complicada, muito pela institucionalidade. Então, nesse ponto, eu chego, mas aí eu não vou classificar como câncer, isso eu deixo pra você. Câncer foi muito radical, mas eu acho sim, cara, que o PT é um câncer. O PT, ele me chateia, eu vejo as coisas que o PT faz. É igual aquele episódio grotesco do Suplicy lá. O Suplicy é foda. Que é um dos poucos caras do PT que eu respeito ainda. Não, respeito, né? E quem sou eu pra respeitar alguém? Mas enfim, o Suplicy... Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Que tá um monte de crápula sentado... Tá um Alckmin sentado na mesa do PT e o Suplicy. Ninguém me convidou. Foi do programa, no debate do programa. Nossa, que coisa ridícula, cara. O Suplicy ele é um cara de base. Ele é um cara que realmente está preocupado e o PT não dá espaço, sabe? Pô, entre o Suplicy e o Lula, eu conservo de olhos fechados. E Bruno, você votaria em quem? Suplicy e Lula? Suplicy. Djalma. Eu votaria no Lula. No Lula? Sério, cara? Eu votaria no Lula. Você acha mais preparado? O Suplicy não tá mais em condições. Não, hoje em dia não, cara, mas antes sim. Você sabia que em 1998 o Suplicy foi pré-candidato à presidência pelo PT, concorreu com o Lula, né? Sério? Teve uma disputa de pré-candidatura e o Lula levou, obviamente. Mas até ali tinha uma disputa entre Suplicy e Aqui o Lula tem carisma, né? Muito. Não, o Lula tem uma história, gente, que assim, podem falar o que quiser e tal, mas o cara tem uma história de vida e de construção de base sindical fodida, né? Então, assim, isso é indiscutível. Por exemplo, em 2022 mesmo, dentro do PSOL a gente tem uma corrente, uma linha que não defendeu o apoio, né? Foi contra o apoio até o último minuto, até o último instante. Apesar de eu não ser de nenhuma corrente dentro do PSOL, eu sou independente, né? Mas eu fui na linha de que era preciso fechar com Lula desde o minuto 1 por uma questão de momento, tática eleitoral, derrubar Bolsonaro e ponto. E não adianta, o cara foda pra derrubar o Bolsonaro era o Lula. Nenhum outro. Nenhum outro dentro do PT mesmo seria capaz de derrubar o Bolsonaro. Podia repetir o Haddad em 2022, o risco do Bolsonaro ser reeleito e depois... Agora, é claro, agora a gente vê o resultado, dá 2 milhões de votos, mínima diferença. É muito pouco, né? Não adianta. Era de mito, entre aspas, do Paraíba praticamente deve ter esse tanto de eleitor. Exatamente, nós temos 2 milhões de eleitores, exatamente 2 milhões de eleitores. No Vale do Paraíba. 2 milhões de eleitores, exatamente isso. Então, assim, pra mim foi, né, o resultado prova de que era preciso fechar com o cara que ia derrubar o outro, né? Então, e era o Lula. Lula é esse cara. Voto útil também. Quais são os pontos que diferenciam do PSOL pro PT? Cara, assim, o pessoal ele nasceu de uma ruptura com o PT, né? Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o pessoal, ele entende que essa sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade, aí a gente tem que fazer essa crítica, né? É uma sociedade que o PT manteve, né? Uma distribuição social que o PT manteve, né? Então, assim, banqueiro nunca ganhou tanto dinheiro como ganhou nos governos do PT. Né? O empresariado nunca ganhou tanta grana como ganhou nos governos do PT. Então, esse é um ponto. E aí o pessoal nasce disso, né? De uma disputa. O Lula ganhou em 2002 e entrou e já propôs uma reforma da Previdência. Uma ala do PSOL... não, PSOL ainda não, né? Numa ala do PT votou contra, alguns foram expulsos, 2 anos depois nasce o PSOL. Então, o que diferencia o PT do PSOL é o programa. Né? O PSOL vai falar o seguinte, ó, tem que catar tudo isso aqui que está gerando de bolo de riqueza e distribuir mesmo, né? Isso num cenário ainda bem republicano, né? Para não dizer a inversão mesmo desse sistema que a gente vive. Mas, então assim, taxar grandes fortunas, pra gente colocar alguns pontos bem programáticos, assim, taxar grandes fortunas, taxar riqueza, fazer a redistribuição de fato não só de renda, como de riqueza, né? No Brasil, no governo PT nós distribuímos renda, mas ainda nós não colocamos o dedo na ferida, que é distribuir esse acúmulo de capital, né? Então, um grande ponto, acho que diferencia os dois partidos é isso. Agora, tem sempre quem diga assim, mas seria possível fazer isso? Não sei, né? Nós nunca fomos governo, né? Então, assim, é muito difícil... Cara, é só uma coisa. Será que pegar essa renda toda e distribuir, você acha que muita gente não vai ficar puto com isso? Claro, mas claro que não. Uma guerra civil, Claro. sei lá, será que não daria uma coisa dessa? Se o PT fazendo distribuição de renda, você já tem um levante contra o PT, você imagina enfiar o dedo na riqueza, né? Pegar dos caras que realmente não produzem porra nenhuma e ganham dinheiro pra caralho, né? E você pegar tudo isso e distribuir, você imagina...
Deve dar uma guerra E aí, civil mais fácil, a assim, gente tem que, aí a gente vai voltar lá no começo do que o Bruno falou, o PT tem culpa, mas quem representa todos esses interesses vem por meio da mídia, né? Uma Globo que fala com milhões por noite no Jornal Nacional. Mas daí, o que diferencia, então, o PSOL do PCdoB? Do PC do B? Né? PSDB. Não, é Partido Comunista Do Brasileiro. Partido Comunista Brasileiro? Então, mas o PCdoB é um partido que ele já ficou mais orgânico, né? Aí eu acho que a gente pode falar isso também com tranquilidade, sem crítica. É um partido que está muito atrelado ao PT já, né? Então, assim, na verdade, se a gente for olhar para os programas desses partidos, para os estatutos desses partidos, eles até se encontram, na verdade, em muitos pontos. A gente poderia até dizer, nossa, não caberia uma unificação? De repente, se a gente for olhar de forma programática para esses partidos, tem muitas com mais convergências do que divergências. Mas aí quando a gente vai para o campo prático, né, onde há diferenciação. E aí eu acho que o PT, no campo prático, se diferenciou muito daquilo que é proposta da esquerda, e alguns partidos, como o PCdoB, seguiram alinhados com ele organicamente, né, apostando nessa institucionalidade. Então, acho que é um pouco nessa linha. Então, todos os partidos de esquerda, eles ainda estão entrelaçados ao capitalismo. Nenhum deles brigam diretamente como os extremas de direita ou de direita pensam. Que o cara vai chegar no poder, vai tomar lá... Na verdade, você está falando é uma distribuição de renda, mas os bancos ainda vão continuar existindo. Sim, o sistema ainda continua. Sim. Que daí também a gente já vai entrar num campo mais Filosófico, teórico, ideológico, né? E aí, sei lá, a gente vai falar de Marx e vai pensar, por exemplo, que não é possível uma nova sociedade a nível local, né? É preciso pensar numa questão global, né? Então, globalmente, como é que a gente está estruturado? Aqui, antes de a gente entrar no ar, o Bruno ainda trouxe a questão da China, né? Relação China-Brasil, vencer a dolarização e tal. Então, assim, acho que existe hoje um cordão mais para o campo da esquerda, que pode trazer no mundo, colocar no mundo algumas sementinhas interessantes aí, porque a nível regional somente a gente não consegue fazer essa grande transformação. Então, como foi o que você falou, distribuir renda é teoricamente fácil, ainda que gere alguma insatisfação para uma parcela da sociedade. Mas distribuir riqueza é o ponto, né? Você chegar ali em quem realmente não produz do seu próprio esforço de trabalho, mas lucra milhões e você fazer aquilo ser distribuído, aí que está o grande ponto central. Porque o que abrange o Brasil é um fantasma de muitas coisas ainda, né? Você que passou um vídeo para mim, não foi, da reforma agrária, né? Sim. Que é mais interessante ter a reforma agrária para o pessoal que é rico, né? Uhum. Do que para o pessoal que é trabalhador mesmo. Essa Porque... reforma agrária é uma ponta de direita, já ouvi falar isso. Então, daí, ele mostrou um vídeo para mim, né? Um rapaz do MST mesmo falando, Sim, é né? um short do YouTube. Eu achei mandei. interessante isso, porque Os Estados Unidos fez. não fez? Estados Unidos fez por interesse. Terra que está parada não lucra, não gera. Se você olhar aqui em Pinda, do outro lado da Dutra, tem muita terra parada. Tá ali, Terras ali. produtivas, né? Exatamente. Aí você para. Daí, quando a gente fala assim, não, vamos tomar, vamos produzir, e os caras de direita ficam loucos, mas eles que deveriam estar mais preocupados em gerar lucro, né? E não... Então é uma coisa que. Cara, até a pauta anti-homofobia, querendo ou não, é uma pauta liberal, velho, de direita também. É que a direita brasileira, sei lá, a direita mundial do jeito que ela tá, ela é fascista mesmo, né? Sim. Mas É aí eu liberal. acho que não vi esse vídeo, depois seria até legal ver, mas eu acho que talvez uma coisa que diferencie, penso eu aqui, né? Terras improdutivas não interessa a ninguém, nem ao próprio capital, se a gente for olhar, de fato, né? Mas eles querem fazer, por exemplo, uma redistribuição para entregar na mão de quem? Certamente não é do trabalhador. Exatamente. Não é da agricultura familiar, não é da agroecologia, né? Não é nesse campo de debate, né? Então, acho que talvez esteja aí o ponto central, né? Quando a gente fala em redistribuição, né, em reforma agrária, é entregar na mão do produtor, né? De famílias produtoras, agricultura familiar, que, diga-se de passagem, é responsável por 70% de comida que a gente tem na mesa, né? Exatamente, é bom mesmo, cara. Eu acho que a diferença tá aí. Que vídeo? De quem que é esse vídeo aí? Eu não sei, eu vou passar pra vocês Depois eu passo para vocês. Achei A gente interessante. coloca até cara. no link do nosso Spotify. Também, para para o pessoal acompanhar. Porque eu acho que o brasileiro, ele ainda fica muito entrelaçado a notícias falsas, a muito fantasma. Você fala comunismo, mas as pessoas não sabem o que é comunismo. Sim. É fantasma. Você fala de direita, as pessoas nem sabem o que é de direita. O cara é de direita, ele Não, sabe o que não é, sabe. defende o opressor Porque dele. se você fala que vai taxar
o lucro de grandes empresas, o cara do bar vai achar que é ele. Sim. O cara que tem um golzinho vai achar que vai taxar. Por exemplo, será que o senhor Vitor Ardito Lerário defende a reforma agrária? Jamais, né? Com tantas terras improdutivas? Interessante, hein? Produtiva, não. Vamos, Pra ele é nossa. vamos olhar aqui para nossa região. Né? Mas uma terra parada, não produzindo nada, tá lá largada, tá no nome dele. E daí? Também, qual que é a finalidade para ele? Cara, eu não consigo pensar com a cabeça desse povo, velho. Pra mim também não faz sentido. Não mas faz deve ter algum sentido. interesse pra ele. Na verdade, não faz sentido o cara ter tanto dinheiro e querer ir pra política. Mas dizem que ir pra política é melhor. Então, aqui em poder. Pinda, né? Aqui em Pinda você tem umas 3 famílias, incluindo a dos Arditos, né? Que disputam o crescimento da cidade, né? Para onde a cidade cresce. Então a terra XYZ dele parada hoje, ela pode ser não muito importante, mas hoje ela vale 1 milhão. Daqui 10 anos, se a cidade crescer de acordo com o que ele está pensando, vai valer 15 vezes mais. Né? E aí, Então ele tá especulando, é isso. é sobre isso. É igual né? acontece com o centro de São Paulo. Exatamente. Mais ou menos, aquele bando de prédio Você ter abandonado. prédio abandonado, você ter terra parada, é você fazer especulação imobiliária. Né? Cara, isso eu não acho que assim. Extracapitalismo, comunismo, isso é desumano, cara. Você para pra pensar. Até se você vê o centro de São Paulo, se você anda lá por Santa Cecília, eu trabalhei de Santa Cecília. Cara, prédio abandonado e gente na rua ali, velho. Sim. Deve ter mais prédio do que gente, cara. Tem ali uns prédios perto da Luz, ali na estação da Luz. Nossa, é ali. absurdo, velho. E o cara especulando e às vezes abandona. E a lei prevê, né, que terra sem... Como é que fala, cara? Eu até esqueci o bagulho da lei. Que terreno improdutivo, alguma coisa, tem que ser redistribuído para moradia popular. Exatamente. E é Constituição, só um né? direito constitucional, só isso que os caras estão brigando. Não é nada mais. E nem isso é garantido, velho. Cara, é um absurdo mesmo, cara. Você que é de direita e tá ouvindo a gente, põe a mão na consciência, meu irmão. Na moral, você acha humano ter um cara morando na rua, na frente de um prédio abandonado? Família, dormindo em barraca, mano. Sem a menor condição de dignidade, com um prédio abandonado, porque tem um playboy que quer especular, pô. Cara, além de ser ruim pra... Assim, a questão social, a questão humana, é ridículo. É ruim pra cidade, a cidade Exatamente. fica feia, cara. Mas os caras também não querem o pessoal de quebrada morando ali também, velho. Exatamente. Não quer um pobre morando no centro de São Paulo. Então, até o povo que tem casa lá, que mora lá, não quer que esse povo entre lá, tá ligado? É, só a gente olhar, né, os condomínios populares, quando eles nascem, né, porque já é uma dificuldade você ter política habitacional, mas quando ela acontece, onde que ela acontece? São nas periferias da cidade, né? E tem gente, uma vez eu ouvi de uma pessoa me dizer o seguinte, não existe periferia em Pindamonhangaba, eu já ouvi isso. Aí eu falei assim, pô, não sei o que você está querendo dizer como periferia, mas assim, tudo que é periférico ao centro é periferia. Você pode falar que não existe favela em Pinda, naquele conceito de favela que a gente vê em grandes cidades, mas periferia, tudo que é afastado do centro, e aí Milton Santos vai chamar de espaços luminosos, de espaços opacos. Onde está a política pública? Onde está a assistência de saúde? Onde estão as escolas? Estão nos tal dos espaços iluminados, que não são certamente as periferias, né? Que estão carentes aí de saúde, transporte, todas as outras... Mas a pessoa não foi visitar os bairros mesmo. Tem até barraco de madeira aí. Sim. Não é favela, mas tem bastante porque casa tem carente. aquele conceito, né, de Pinda é uma cidade plana. Tem aquele conceito que é no morro, né? Não temos, mas porque... tem esgoto na rua. Exatamente. Mas vocês têm que ver de onde a pessoa é, o contexto. Porque também eu pensei assim também quando eu vim de Osasco pra cá. Bairro Lago Azul, por exemplo, não tem água encanada. A galera recebe caminhão-pipa ainda, até hoje. Caramba, Ó, o né? Lago Azul daqui ou Lago de lá? Azul lá do Campinas. Lá do perto do Goiabal, né? Perto do Goiabal. A galera ainda recebe no caminhão-pipa. No final de 2021, ficaram quase um mês sem o caminhão-pipa passar. Ficaram com com dificuldade pra caramba lá. Então, essa é a realidade, entendeu? Que você fala de quebrado, os caras acham que tem que ter um Zé Pequeno na rua. É isso aí que o cara pensa. Se você vê Osasco, a Márcia até ela nunca tinha ido. Minha mulher, quem tá ouvindo aí, não conhece. Ela foi pra Osasco lá, ela se estranhou com a arquitetura do lugar. Porque é um barraco do lado, tem uma casa classe média. Então, assim, é indefinido, sabe? O que é quebrado, o que não é. É um negócio totalmente diferente daqui, realmente, como arquitetura. E é bastante morro. Lá tem morro pra caramba. Então, a gente morava no Jaguaribe lá, que era um morraço, cara, pra subir. Melhorou, a situação foi melhorando desde que a gente mudou pra lá. Sim. Que não tinha nem estrada de terra, o bagulho é horrível, tá ligado? Melhorou um pouco. Mas ainda você vê a arquitetura de Osasco, as ruas mais estreitas, mais altas. Ela falou, nossa, é totalmente diferente daqui de Pinda. Eu falei, pois é assim que é, cara. Por Realmente. uma outra característica é muito porque Pinda, assim, ela é uma cidade territorialmente, a maior parte é zona rural, né? Se a gente for olhar o mapa da cidade. E
aí um desafio. Qual é o bairro de Pinda com o maior índice de vulnerabilidade social? Bairro rural, né? É o bairro da Cerâmica, onde moram 50 famílias. É um bairro pequeniníssimo. Ninguém fala muito do bairro Cerâmica. Só foi muito falado ali no início dos anos 2000, porque houve uma política ali de resgate mesmo da cultura da cerâmica e tal. Né? Foi construído ali os fornos, a população retomou aquela cultura. Mas se a gente for olhar, né, nos estudos, é o bairro que concentra o maior índice de vulnerabilidade social de Pinda e que é desassistido de tudo hoje. De tudo. Não tem escola, não tem posto de saúde. O posto de saúde fica no bairro acima, que é o Bom Sucesso. Inclusive usavam o transporte ferroviário. Né? Usavam o transporte ferroviário que está parado desde 2021. Agora o ônibus da Viva Pinda, ele entra no bairro. O bairro fica 4 quilômetros de distância da via principal, né, que liga lá para Campos. Sim. É 4 quilômetros. O ônibus entra na ida sentido bairro. A pessoa entra, vai até o último bairro da zona rural e volta para a cidade. Se a pessoa pegou esse trajeto porque ela precisa ir no posto de saúde do bairro de cima, a hora que ela volta, ela tem que descer na estrada e andar 4 quilômetros. Então, é isso. Aí vem falar pra mim que não tem periferia em Pinda. Depende do seu conceito de periferia, né? Não, realmente, cara. O bagulho é... Mas às vezes é o contexto também de onde a pessoa vem. Eu entendo. Eu pensei assim, depois que quando você habita um lugar novo, você vê. Mas quando eu vim de Osasco, eu pensei isso também. Falei, nossa, mano, não tem quebrado aqui. Mas na verdade não é. Na verdade, acho que toda aqui, a Pinda é uma grande quebrada. Estamos dentro da quebrada. Aqui é quebrada. Pode falar o DJ, se Vou fazer outra pergunta que seria, como presidente, quais as maiores dificuldades que você tem passado assim como Cara, presidente? você tirou da minha boca essa pergunta. Você diz como presidente do PSOL? Como presidente do partido. A nível interno dentro do partido. Não, dos trabalhos, assim, qual está sendo a dificuldade que vocês têm empenhado, assim, sei lá, alimento, educação, transporte, eu acho que em Pinda a gente tem algumas dificuldades. A primeira eu quero falar de uma dificuldade interna e eu não tenho problema nenhum em fazer, porque a gente fala tanto do PT tinha que fazer autocrítica, né? Acho que a gente também tem que fazer o tempo inteiro. Honesto, muito honesto. O PSOL, por exemplo, é um partido que eu acho que toma algumas decisões em níveis acima, níveis nacionais, diretórios nacionais, que, por exemplo, vou usar um exemplo muito prático, e não é uma crítica, tá, gente? É só um apontamento. A federação com a rede. Não foi debatido com a base. Não foi debatido com a base. Não no Congresso, não houve uma discussão em torno da federação com a rede. Hoje nós estamos federados com a rede por 4 anos. Isso vai passar pelas eleições de 2024, né? Inclusive, é algo para a gente olhar. Mas, independente, acho que a rede, inclusive, tem algumas figuras muito importantes hoje que fazem o debate. Tem a Marina Silva aí fazendo um debate importante na questão ambiental. Mas, olhando para internamente, não houve esse debate dentro do partido. Eu acho isso um problema grave. Mas, falando da questão da cidade, né? Eu acho que nós temos alguns pontos centrais hoje em Pinda. Mas o principal deles, nesse momento, nesse instante, é o seguinte. Bolsonaro saiu da presidência da República, mas o discurso bolsonarista está aí. E nunca esteve tão forte como está nos últimos tempos aqui em Pinda. Nós estamos indo por quarto mês desse ano, né, ano pós-Bolsonaro, e eu nunca vi uma Câmara tão conservadora, em falas e em projetos. Né, e assim, projetos entre aspas, bestas, mas que são para pauta conservadora. E no banheiro, na escola eles têm banheiro... Proibir linguagem neutra, fiscalizar a escola porque tem o menino trans utilizando banheiro. É assim, é uma coisa maluca. Né? Então, eu comentei até isso na página do vereador. Falei, você virou vereador para isso? E ele chegou lá e falou um monte para mim lá. Você tem pauta de esquerda, então entra pra política. Falou desse jeito pra mim. Falou pra você entrar na política? Te provocou ainda, cara. Provocou ainda. Falei, nossa, qual o jeito que o vereador responde? Né? Cara, que absurdo. O cara que é pra servir a população. Já tive um candidato que já me respondeu. Eu vou te mandar depois o que ele me mandou, cara. Eu não vou falar aqui porque, nossa, é totalmente baixo nível. Não, é ridículo. Mas eu já tomei um cara de esquerda, hein, mano, que me chamou de bolsonarista ainda. Eita! Opa, não vou citar nomes, não. Eu trouxe aqui, ó, uns panfletinhos que a gente soltou aqui na cidade, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Para mim, esse é um dos problemas seríssimos. Se a gente for falar da educação, né, o abandono da educação, a educação está abandonada. Agora a gente tem um projeto circulando do pastor Marco Maior, que é a instalação de câmeras dentro de sala de aula. Eu não vou entrar muito no aspecto da finalidade, mas do projeto, que eu acho que é bastante contestável. Mas tem escola sem cadeado, mano, no portão. Tem escola sem portão. E os caras estão falando de colocar câmera, porque isso vai resolver o problema da segurança e tal.
Então a educação eu acho que é um problema, tanto pela questão da terceirização, tá tudo terceirizado na educação. Creche terceirizada, limpeza terceirizada, tá tudo terceirizado, educação física, arte, tudo terceirizado na educação. Saúde, tudo terceirizado. Mas esse problema que eu trouxe aqui nesses panfletos para vocês, eu acho que é um problema central, que é a questão do transporte. Pinda, eu já falei, não é que Pinda tem uma política de transporte errada. Pinda não tem política de transporte. E por isso que a empresa que venceu mais uma vez a licitação, com a entrega de todos os vereadores, diga-se de passagem, porque ninguém confrontou o que ia acontecer. Alguém se beneficia com isso, com certeza, né? É muito difícil a gente falar alguém se beneficiou por isso ou aquilo, ou por alguma forma. Mas, no mínimo, não tem debate. No mínimo, tem uma omissão. E tem concorrência? Tem concorrência? Não teve essa última licitação. Então, aí fica difícil, né? E aí, assim, não tem política de transporte. Tem ausência de política de transporte. Hoje, então, a gente tem uma empresa hoje em Pinda que leva 5,50 da população no valor da tarifa. É a tarifa mais alta do estado de São Paulo. Isso é um absurdo. Sem integração. Agora, eles cortaram o transporte complementar. Foi. Porque a diretriz do transporte aprovada pelo voto de 8 vereadores, e eu não vou falar os 2 que não votaram, que votaram contra, porque também não fizeram nada para contornar essa situação. Mas a diretriz de transporte aprovada pelos 8 vereadores é o que permitiu hoje a Viva Pinda chegar no transporte complementar e dizer assim, vocês são irregulares. E eu assinei um baixo-assinado que estavam fazendo lá no ponto de ônibus. Eu sentei lá para tomar um refrigerante. Aí a moça veio e eu assinei, porque eu achei um absurdo. Do complementar. Porque na época quando tinha as vans, eles tiraram para colocar o transporte complementar, porque daí regularizou. Aí como que agora fala que o negócio é ilegal? Não tem nexo esse pensamento. É louco. Porque antes era muito mais vans que tinha antes, né? E já tiraram? Já saiu as vans? Cara, não prestei atenção Alguns ainda mas circulam, mas com fiscalização. A prefeitura está fiscalizando como transporte clandestino. Hoje eles são considerados como transporte clandestino. Só pode da Viva, só. E a alegação deles é essa. Quem ganhou a licitação é a Viva Pinda. Legalmente a prefeitura está certa. Mas politicamente a gente está falando que isso vai acontecer. Esse aqui, ó, que está na frente do Djalma aqui, a gente soltou em setembro de 2021. Não tinha rolado a licitação ainda. Em Pinda, transporte público pode cair de vez nas mãos da Viva Pinda. A gente não tem bola de cristal, mas era óbvio que isso ia acontecer. Já estava nesse rumo, né? Estava se desenhando. E aí a gente tem vereador lá dentro, o vereador Norberto, que defendeu a diretriz do transporte com unhas e dentes, defendeu com o discurso que precisamos fazer a licitação para tirar a Viva Pinda. Esse foi o discurso dele. Na verdade, eles estavam votando aquele projeto para garantir que a Viva Pinda continuasse sozinha por mais 15 anos. Né, sem concorrência na licitação. Então, eu acho que para mim esse é o ponto central, porque quando a gente fala de transporte, a gente fala de direito à cidade, acesso à cidade. Né, e eu falo muito isso. Não existe saúde pública se o cara, para acessar o posto de saúde, ele teve que pagar. E pagar caro, né? O cara, para acessar o centro esportivo João do Pulo, ele teve que sair lá de... Não, Moreira ainda tem os itos, mas... Enfim, mas dependendo da modalidade tem que ser. Cidade Nova, por exemplo. Cidade Nova, aí você tem que pagar. Então, desculpa, o esporte deixou de ser público. Né? O esporte deixou de ser público, a educação deixou de ser pública, a saúde deixou de ser pública. Então, para mim, é central. 5,50, né? O cara sai do Araretama para ir pro centro, volta R$11. Quase um Marmitex, né? E aí agora eles vieram com um discurso, né? Que existe integração. Não é integração, eles aumentaram o tamanho das linhas, né? Então, hoje liga Moreira Araretama, mas é uma linha só. Uma linha só. E colocou, acho que 5 ônibus a mais só. Loucura, é loucura. Então, assim, a ausência de política de transporte, claro, há interesse de alguém ou de alguém. Vou fazer uma pergunta. É requentada, quem tá ouvindo já sabe que eu já fiz essa pergunta. Opa. E vão, Rodrigo tá refazendo a pergunta. Porque é uma pergunta interessantíssima, eu quero ouvir de você também. Eu fiz essa pergunta para uma candidata não vou falar não, calma. Vou falar não. Não vou dar spoiler, mas ela foi a pessoa que foi entrevistada aqui no Prosa. Quase falei o nome, hein? Mas ainda não vou falar não. Que é o seguinte, PSOL, você sabe bem, Partido Socialismo e Liberdade. Uhum. Para quem não conhece aí, pessoal de casa, a sigla quer dizer Partido Socialismo e Liberdade. Você acha que o PSOL é um partido socialista de fato? Está construindo o socialismo ou é um partido identitário? Na minha visão, ele é um partido mais identitário do que um partido de fato que luta por causas do socialismo. Por exemplo, o PCB, que é um partido que realmente faz isso. A militância do PCB é socialista mesmo. Não estou fazendo juízo de valor, estou falando que é errado ou certo. Você acha que o PSOL é um partido socialista ou um partido identitário, progressista? Bom, vamos lá. Eu acho que o PSOL ele é um partido, na sua origem, no seu programa de origem, um partido socialista. Ponto. Né?
Quando a gente vai para a prática, aí você vai ter, dentro do próprio pessoal, grupos que vão fazer o debate mais das teorias socialistas, do comunismo, etc. Mas o partido hoje ele é majoritariamente um partido que dialoga com as demandas que estão colocadas na sociedade. Então, são as demandas mais progressistas e identitárias. Que eu não vejo, veja de passagem, eu não vejo um problema. Não, na verdade, eu acho como uma necessidade, principalmente diante do fascismo. Né? São pautas fundamentais. Mas, no meu entendimento, e aí é um cuidado que a gente tem que ter, talvez, aí eu posso fazer uma crítica, o pessoal não esteja tomando esse cuidado, isso não pode estar desatrelado da luta maior que a luta de classe. Com certeza. Então, assim, o debate identitário ele tem que acontecer, porque ele é urgente, ele é agora, tem pessoas morrendo por serem gays, tem pessoas morrendo por serem negras, tem pessoas morrendo... Mas isso tudo é resultado, além de tudo, desse sistema. Como é que você confronta esse sistema? Debatendo classe. Debatendo a luta de classe. Então, eu acho que em algum momento, a gente vai ter que reencontrar isso. Você entendeu, Bruno, o que eu tô querendo dizer? Entendi. A gente nasce com essa proposta, com esse programa, a sociedade nos leva para um debate identitário, e agora a gente tem que conseguir fazer com que essas coisas novamente se aglutinem, essas coisas caminhem juntas. Hoje, sim, somos um partido mais que debate as questões progressistas, identitárias, e cotidianas e práticas, de resolução prática, do que propriamente essas questões conceituais. Então, e eu nem tô colocando isso como errado, de forma alguma, jamais. Sim. E o que eu acho até, inclusive, corajoso o pessoal fazer isso, e é uma coragem... Olha, eu falando de novo mal do PT, cara. Preciso parar com isso. Mas vamos lá. Eu acho que é uma coragem do pessoal... Tem que parar de andar comigo, hein, cara? Não, eu nunca gostei do PT, velho. Uma coragem que o pessoal tem e o PT não tem. O que eu vou falar é a minha opinião, tá? Eu acho que o PT usa o PSOL como um braço identitário dele. O PT, às vezes, usa o PSOL pra isso. Então, por exemplo, o PT... você não vê o Lula falando... Quando fala, assim... bem no raso, né? Sobre pauta transexual, não fala sobre nada desse aspecto, pauta identitária de raça, cor, enfim, LGBTQIAP+, você não vê o PT falando disso. Então o PT é um partido que quer o voto desse pessoal, ele quer o voto do LGBTQIA+, ele quer o voto do negro, mas ele não fala dessas pautas. Então ele fala assim, o seguinte... Vamos falar do que o povo quer ouvir, falar de picanha. Uhum. O pessoal fala disso e o voto do pessoal vem pra gente. E o pessoal vai e apoia o PT, cara. Isso que... Então, a questão do Boulos, que ia concorrer a deputado... Governador. A governador, e saiu pro Haddad. Eu acho que isso é uma questão do PT também. Se infiltrando no pessoal e usando o pessoal como um braço identitário. Não tô reduzindo o pessoal não a isso, entendi. não. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu acho que assim, dialogando um pouco com isso que você está colocando, assim, eu acho que o PT não faz esse debate, até pelo histórico do partido, né? O partido, ele é um partido trabalhista, né? Então, assim, ele vai debater muito essas questões mais cotidianas do trabalhador, tal, isso aqui. E o Lula, o próprio Lula, a própria origem e como é que fala, a trajetória do Lula não o coloca diante dessas pautas, né? Agora, claro, o governo do PT, se a gente for olhar, agora tem, né, o Ministério dos Direitos Humanos, tem o Ministério da Igualdade Racial, etc e tal. Agora, falando e chegando especificamente na questão do PSOL, tá? Eu não vejo dessa forma que o PT use o PSOL. Eu acho que o debate interno dentro do PSOL, inclusive, foi bem intenso sobre apoiar Lula ou não apoiar Lula. Agora, olhando para frente, tá? Porque eu acho que apoiar Lula, já dei minha opinião aqui, era necessário, tática eleitoral ali em 2022 não tinha muita escolha. Mas eu acho que o pessoal já tem que começar a projetar para frente. Sim, né? Com certeza. Então, assim, isso passa pelas eleições municipais de 24, né? Então, e projetando já 26, o que vai acontecer em 26? A gente não sabe. Então, como a gente não sabe ainda, né, qual é o contexto, a conjuntura para a eleição de 26, o pessoal tem que começar a se posicionar. E aí eu acho que, fugindo um pouco das emoções, porque eu acho que às vezes a gente cai em algumas emoções, a resolução do PSOL sobre o governo Lula ela é muito clara. Claro que tem a emoção de quem é oposição a essa resolução e que faz disso, diz, tá entregue ao PT. E há aquele que apoia essa resolução e que diz, vamos lá, PT, Lula, faz o L. Para mim, se faz o L já passou. Lá em 2022 já fizemos, já elegemos. Já foi, já. Né? Então, assim, a resolução do pessoal é muito clara. O pessoal não compõe o governo do PT. Não compõe o governo do PT. Quem do pessoal está dentro do PT, e está na resolução nossa, não pode ter cargo de direção no partido, né? A Sônia Guajajara eu acho que é um caso à parte, porque, gente, Ministério dos Povos Indígenas, quem? Tinha que ser a Sônia Guajajara. Desculpa, né? É uma já questão que é suprapartidário, né? Então, assim, e independência de legislação, independência parlamentar,
né? Então, por isso nós tivemos, por exemplo, a candidatura do Chico Alencar para presidente da Câmara. O PT apoiou o Lira. Parabéns. E a Lesp, nós tivemos o Carlos Gianazzi. O PT apoiou o André do Prado, né? 89-5. Mas tá bom, eu acho que é isso, é independência parlamentar. Independência parlamentar para quê? Para apoiar aquelas pautas que forem positivas, né? Aumento real do salário mínimo, Bolsa Família, etc e tal, mas confrontar, por exemplo, a gente tem uma coisa se encaminhando aí, que é a questão do arcabouço que vai substituir o teto dos gastos. Nós defendemos o fim do teto dos gastos. Então, assim, tem que ter uma independência, e aí já saindo desse, entre aspas, puxadinho, né, usado pelo PT, não. Eu acho que a gente tem que começar a demonstrar essa independência agora. Começa no parlamento, inclusive. Cara, até nem digo puxadinho, não é isso. Não é que o pessoal se submete a isso. Mas o PT é como se fosse um dragão, cara, que ele vai engolindo. Parece que você não queira, parece que ele... Querendo ou não, o PT tem o poder, o domínio da esquerda hoje no Brasil. Não é um monopólio, mas é um domínio grande do PT na esquerda. O PT é um partido de massas, né? E eleitoralmente é um partido que ainda consegue chegar a vitórias, por exemplo, como aconteceu. Então, ele meio que, entre aspas, usa dessa força eleitoral, né, para fazer alguns movimentos mais de jogo de força mesmo, né? Você chega na mesa de negociação e fala assim, ó, quem tem chance sou eu, não é você e tal. E isso faz parte do jogo político, isso acontece a nível municipal, gente. Então, assim, você imagina lá em Brasília, né? O Alckmin também não aceitou ser vice do Lula por 10 centavos, né? Entendeu? Claro que não. Então, o cara tá com um partido na mão hoje, que é o PSB. O PSDB tava afundou. Levou o ministério com ele junto, né? Afundou depois do golpe, né? O PSDB afundou depois do golpe, o Alckmin mais do que depressa foi para um partido que certamente é o partido que ele vai reconstruir. O PSDB afundou depois do Fernando Henrique, cara. O PSDB, nossa... Nunca mais elegeu um presidente depois do Fernando Henrique. Ele vai, porque o PSDB perdeu a identidade, velho. O PSDB, ele não agrada mais aquele fascistão que votava no PSDB porque era contra que tava o lá Lula. com o pato amarelo Isso. falando que a culpa não foi minha, eu votei no Aécio, né, na época, lembra? É, o pato do SCAF. Ele não agrada também um liberalzinho sapatênis, velho, que vai pro novo. Sim. Então o PSDB ficou sem A público-alvo. A chance derradeira do PSDB foi o Aécio mesmo, né? Na derrota para Dilma por 3,5 milhões de votos. Ali foi a chance final do PSDB. Depois daquilo, acabou. Nossa, onde foi parar o SCAF, o Dória? Faço a mínima ideia. O Dória é rico, limpa-se daquilo, velho. Bota cheio da grana. Onde foi parar? Onde vai parar eu, né? O Dória também pra caralho. Giovanni, o pessoal dá a liberdade pra alguém do partido não concordar com algum tipo de pauta? Com certeza. Com certeza. Eu sou um exemplo disso. Rodrigo, é um exemplo, exatamente, um exemplo prático. Não, exatamente, assim, primeiro, o pessoal ele é um partido constituído por correntes, né, tendências internas e tal. Então você tem tendências, por exemplo, mais à esquerda no partido, né, quando eu chamo mais à esquerda é muito engraçado esse termo, mas assim, que são uma oposição, por exemplo, ao apoio ao Lula, né, e o MES é uma das correntes fundadoras do PSOL, que se posicionou contra o apoio ao Lula, inclusive eles tinham no Glauber a alternativa como candidatura, né? E tiveram liberdade até o fim. Aí, claro, o partido fez a sua convenção, a maioria venceu, é esse o caminho que o partido vai adotar. E aí, claro, aí nesse momento tem algumas cláusulas estatutárias em títulos de eleição que, né, o militante tem que tomar alguns, entre aspas, cuidados. É igual a Liesa, a gente fala que a Liesa, a Liga das Escolas do Samba do Rio, é um exemplo. Os caras são 12 escolas, eles vão para dentro de uma sala para discutir, eles quebram o pau, esquivou a cadeira e tudo. A hora que eles saem, se deu 7-5, ninguém sai falando, fulano votou assim. É decisão da Liesa, é decisão da maioria. Então, o debate interno ele tem que acontecer, mas garantindo essas liberdades de opinião, né? Mas é uma instituição, tem coisa também que não dá. Igual a Tabata Amaral, que saiu do... Que partido que ela tava, cara? Não lembro. Era o PDT, não era? Eu acho que A Tabata foi eleita pelo PDT, tá no PSB agora. Então, ela saiu. E eu acho que é isso também, cara. Isso não é antidemocrático do partido. Se você não tá adequado ao... Lógico que tem uma discussão, mas se você não tá na linha do que o partido defende, pelo menos, cara, sai, vai procurar outro. Sim, sim. É igual isso, o jogador do Palmeiras vai cantar Vai Corinthians? Não vai, cara. Exatamente. O Corinthians, né? Você é corintiano, Giovanni? Eu sou corintiano. Eu não sou... Tinha que ter defeito, né, o cara? Eu não sou do futebol, né? Não sou do futebol, mas eu sou corintiano.
Acho que a última vez que eu assisti um jogo do Corinthians foi no título mundial, em 2012. Nossa senhora. Ah, mas foi o jogo, né, então? Exatamente. A última vez que o Corinthians ganhou alguma coisa também. Mas sou corintiano por influências familiares. Cara, minha família é toda corintiana também, velho. E eu não sou, graças a Deus, eu não sou corintiano. Lá na minha casa tem 2 corintianos que moram lá. E Pai palmeirense, seu pai é palmeirense. meu pai é palmeirense, minha mãe é palmeirense, minha família é toda aqui do lado do outro bairro, do lado aqui da esquina palmeirense. E você escolheu sofrer. Só que a família da minha mãe é São Paulino. Mas São Paulo, né, fera? São Paulo foi São Paulo. Né? Coitado de São Mas Paulo. só concluindo, Partido Socialismo e Liberdade, né? A militância tem liberdade pra se colocar. Cara, eu me sinto livre mesmo, sério. Pra debater, discordo muitas coisas também, mas consigo discordar, consigo me opor, consigo pensar livremente. Porque assim, eu estou num partido, mas eu sou um indivíduo, cara. Sim. Eu não preciso abraçar, não é uma caixa de bombom que você compra sortida e é o que tá lá, você vai comer o que tá lá. Né? O Bruno demorou pra apoiar o Lula em 2022. Nossa. E eu vi uns stories dele, do tipo, eu já tava na decisão, né, como eu disse no começo, não sou de nenhuma corrente, sou independente, mas eu entendia Qual que... Bruno? Rodrigo ou Freitas? O Rodrigo Bruno. Você ainda não filiou. E aí eu vi alguns stories do Rodrigo e que eu não concordava, mas ele tem toda a liberdade de fazê-lo, né? E é isso. Faz parte, cara. Discordância faz parte. Se não tiver discordância, não há política. Exatamente. E o jornalista? Opa. Tem alguma história que você possa compartilhar aí? Algo do Jornal da Cidade? Uma Putz. coisa que... Nossa, tem vários. Nossa, se for entrar em história, tem cada um. Uma história Mas- que pegou você assim, você falou, cara, essa aqui é a história. Cara, assim, não teve, assim, grandes histórias, não. Mas eu acho que o meu grande momento, assim, de jornalista que eu falei, puta, cara, que loucura. Eu fui pra África no fim de 2013. Que país que você foi, você lembra? Não, fui pra Cape Town, Cidade do Cabo, Tá. África do Sul. E aí eu cheguei num domingo. Eu me lembro o seguinte, o Mandela tava doente, né? Então quando eu cheguei e tal, minha primeira impressão, assim, né? Eu fui fazer um intercâmbio de 1 mês e meio. Aí no dia seguinte de manhã eu fiquei na casa que tinha uma alemã e tinha um italiano. E aí eles foram me levar até a escola pra me mostrar aquela primeira recepção, primeiro Legal. dia, né? E aí, como a gente ia andando na rua assim, todos os postes com uma homenagem pro Mandela, né? Madiba, não sei o quê. E aí eu lembro que na volta, uma amiga minha ia depois e a gente ia voltar juntos. E a gente ia fazer uma parada em Johannesburg, que é a capital, que é onde o Mandela tava. E a gente falou, a gente vai ficar quase 8 horas, né? A gente podia, sei lá, ir na rua que ele tá, ver qualquer movimentação e não sei o quê. Então eu cheguei num domingo, e ela não tinha chegado ainda. Quando foi na sexta, eu acordei com o italiano gritando que ele tinha morrido. Então, cara, assim, no primeiro momento, o Mandela morreu, tal, não sei o quê. E viver aquilo lá. E aí, quando no meio do dia chegou uma mensagem de uma amiga minha, que é minha chefe, inclusive, ela falou assim: você tá ligado que você é jornalista, que você tá na África, né? Que o Mandela morreu. Eu falei, que loucura, né? Então aí meio que a chavinha foi virando, assim, né? E aí acompanhar tudo aquilo de perto, acompanhar todas as homenagens, todas as manifestações, ver como é que eles vivem o luto, que é completamente diferente do nosso, muita música, muita... É quase que uma festa de uma passagem. festa de passagem, eu acho que esse é o termo, uma festa de passagem. E aí eu escrevi um artigo pro Opera Mundi, que eu tinha um contato lá, e falei, tô aqui em Cape Town, e foi a primeira cidade onde ele fez o primeiro discurso dele em liberdade, né, depois de 27 anos de prisão. E aí todas as homenagens foram ali na Câmara Municipal, que foi onde ele fez o discurso de liberdade. Então, para mim, assim, jornalisticamente falando, uma coisa meio romantizada, foi esse momento, entendeu? Não gosto muito desses romances, eu gosto das coisas mais das quebradeiras do Jornal de Cidade, umas brigas lá, voar pra cadeira. Mas, assim, romanticamente falando, foi esse momento. Imagina. Cara, mas é um momento muito foda também, né? Legal. Não, é uma tragédia, né? Mas querendo ou não, tá lá. Cara, é engraçado como outros povos lidam com luto, né? O brasileiro lida com luto de uma forma muito triste. Melancólica. Né? Melancólica. Eu vi um negócio que fala sobre vida eterna. Eu não lembro quem falou, cara. Mas o cara é ateu, inclusive. E ele fala, será que vocês dizem sobre Deus da vida eterna? Não é o ciclo da vida? E quando você morre, o seu corpo vira adubo para a terra. Então, dali, às vezes, nasce uma planta que a abelha vai lá e poliniza e leva para outra planta que vai nascer outra flor.
E a sua vida continua em Se outras você formas. for uma pessoa boa, né? Se você não beber álcool, Não, se você for... senão seu corpo vai virar uma pasta. Acabar com a lençol freático. É aí que tá. E tudo. Se você for bom, cara, a sua vida é eterna. Mas Deus não prometeu a vida eterna em forma humana. Será que não é isso, a vida eterna? É legal, cara, ver outras culturas. Mexicano é assim também. Sim, Mexicano é assim. sim. No Dia dos Mortos, eles né? fazem festa, cara. E Bem, a gente chora. E isso foi um exemplo. Por exemplo, eu entrevistei, né, algumas pessoas no meu inglês muito arrastado. Mas eu fiz lá, sei lá, umas 5, 6 entrevistas. Não teve nenhuma entrevista que foi no sentido de dor, assim, sabe? Foi tudo no sentido de reverência mesmo de quem tinha sido ele, o que ele tinha construído uma nova África na visão das pessoas, né? Então era isso que ficava, não era hora de chorar, era hora de enaltecer tudo que ele fez em vida, né? Importante, né, pro país. Exatamente. Então, foi pra mim, em termos de jornalismo, foi esse momento. Como é que foi esse impacto? A África que você tinha aqui no Brasil, quando foi lá, totalmente diferente do que você imaginava ou não? Totalmente diferente, né? Eu fui na África do Sul, né? Que foi colonizada pela Inglaterra. Foi uma das últimas, inclusive, a sair do processo de colonização, né? Então, assim, você vê muita liberdade civil, né? Muita conquista civil, mas ainda muita diferença social, né? Muito agravante, assim, né? Onde está o negro na posição do quê? Era o garçom, o cara, o trabalhor de limpeza de rua. Mais que aqui ainda. Mais que aqui, bem mais que aqui. E os brancos você vê numa posição já ali, né? E lá é um país racista? Eles viveram o apartheid, né? Então, assim... Não, tipo, hoje em dia. Não, claro. Mas Estados Unidos Eu não. falei, eu acho que assim, eles tiveram muitos avanços civis que ajudam a superar tudo isso, mas ainda arrasta uma cultura, né? Tanto que, não à toa, eles, né, diversas comunidades lá valorizam muito os seus dialetos, porque os dialetos são formas de resistência, né? Entendi. Também Chegou a visitar alguma? Não especificamente, assim, né? Porque eles vivem entre... Então, assim, é muito fácil você estar ouvindo aqui, você está ouvindo um inglês aqui diferente do inglês dali, e você vê que não é bem inglês, já é um dialeto. Então, assim, é muito misturado, é muito miscigenado ali. Muito estrangeiro? Muito estrangeiro. Eu fui numa cidade de muito intercâmbio, né? Então, você tem muita gente de fora também, principalmente da Europa e tal. Legal, Cara, hein? que coisa linda, velho. Eu queria entender como é que é o racismo na África, principalmente em outros países, por exemplo, Nigéria, que é 90% negro. Como que é o racismo? Eu ouvi falar de um livro, cara, eu não lembro quem falou. Ah, foi o Djonga, que ele falou num podcast. Eu fiquei interessado nesse livro. Que é Peles Pretas, Máscaras Brancas. De pessoas que são africanas, que vão estudar, fazer intercâmbio na França, na Europa, e voltam com comportamento racista, cara. Engraçado isso, o cara é negro e volta com cabeça de branco, sabe? Que loucura. Fiquei interessado nesse livro. E acho que o racismo nesses países que a maioria é negro tem um pouco disso também, né? Então, às vezes, o cara se comporta, nem é branco, mas se comporta como branco, Sim, né, mano? sim. Bizarro isso demais, né, velho? Eu conheço um cara que foi pro sul do Brasil, é negro e virou branco. Daqui de Pinda ainda. Pra piorar. Sérgio Camargo, é um exemplo negro racista. Todas as pautas que ele pensa, tudo contra negro. Cara, esse cara, ele é racista. Não sei se você ouviu, claro que você conhece Sérgio Camargo. Sim. Ele é racista e ele era o braço racista do governo Bolsonaro. Porque ele tinha espaço para falar o que o Bolsonaro também pensa, mas não pode falar. O Bolsonaro não pode falar que o movimento negro é a escola da sociedade. Sim. Mas ele falava. Ele pode falar também pelo não pode, Bolsonaro. né? Mas falou. Tipo, eu sou negro, eu posso falar. E ele ainda satirizava a esquerda. Eu sou negro, é meu lugar de fala. Usando desse artifício, né? Então esse cara é o braço racista do Bolsonaro. Muito bizarro, cara. Vender alma pro Bolsonaro. Você, como negro, vender alma pra um racista, né, velho? Ainda atacar a sua própria raça. Mas eu acho que daí você está tendo uma visão em cima de política. Mas como raça, o negro ele é livre para ser o que ele quiser. Você não pode falar... liberdade é isso. Ah, não, sim, claro. Eu sei que ele está sendo contra uma coisa que é política, mas a liberdade é a pessoa também achar que todo negro, todo branco, todo mundo pode ser o que for, cara. Ladrão, político, não é questão de raça. Eu vejo nesse ponto. Eu acho que ele mostrou um grande exemplo quando as pessoas falam muitas vezes assim, não, coloca um preto lá, não sei o quê, mas não é bem assim, só pôr a pessoa lá. Eu acho que é mais ou menos nesse ponto, assim. O que você está falando, mas ele é preto, mas é racista, mano. A liberdade deu isso a ele. Talvez não chegou o trabalho de conscientização até ele. Talvez ele tenha vivido e não tenha presenciado outras coisas.
Vários fatores. Eu acho que é muito delicado nesse ponto, assim. A gente meio que julgar ele, põe uma pressão ainda maior nele. Pô, ele é preto, ele devia estar representando. Não sei, sabe? Não, entendi. Fica o negócio... Pode crer. Filha da puta tem em qualquer lugar. É, né? e tipo assim, ele fez um desserviço. Mas é bom que as pessoas entendam também que não é só pôr um preto lá. Tem que conscientizar todo mundo. É pra um cara capaz, né? Eu entendo que tem lugar de fala, a gente tem que respeitar o lugar de fala. Mas às vezes também eu vejo um branco tendo um ponderamento assim, falando sobre a liberdade do negro, assim, e um próprio negro tesourar um branco. Não é um preconceito, mas também está errado. Se o cara está junto comigo pela mesma batalha, por que eu tenho que falar, não, mas você é branco? Também eu não gosto desse tipo de discurso. Vejo desse ponto de vista. Não, entendi. Faz sentido. Você jogar toda uma pressão em cima de um preto, em cima de um branco. Porque esse negócio do lugar de fala também que você falou, é só colocar negros. Eu entendo, faz sentido total. Só que às vezes tem um negro que é tão capaz quanto um branco pra estar naquele lugar e ele não ocupa. Aí que tá a questão, eu acho. Uhum. Vão preferir o cara branco, velho. Sacou? Mas eu entendo, pessoas têm que ser capazes. Não adianta você colocar um negro, você pode colocar o Sérgio Camargo lá, mano. Eu entendo, eu concordo com você. Porque também, outra coisa, se o Brasil é mais de 50% de pretos e pardos, o Congresso não representa isso. Sim. Tanto de branco que tem lá. Aí, nesse sentido, eu tenho que falar, tá faltando mais pretos, Até pardos. pra discordar, mano. Até também. Na direita também. Sim. Tinha que ser 50% englobando tudo, velho. Eu não posso falar pelas mulheres, né? Quando a gente fala assim, eu não posso falar muitos temas, é a mulher que tem que falar. Mas desse ponto, assim, às vezes tem que acontecer algumas coisas para a pessoa também entender que não é só a questão da cor, mas também a politicagem. O Sérgio Camargo foi uma política, não foi questão racial. Foi estratégico político, né? Colocou um cara lá preto que pensava igual a eles. Então já não é mais pela raça, mas pela ideologia. Que tem uma certa legitimidade para falar o que falava, né? Cara, é muito bizarro isso. Gente, é isso, cara. Estamos encerrando aí. Ô, louco, passou. Passou rápido, né, cara? Então aí a conversa vai e... Fala, nossa, vai já, né? Cara, pessoal com papo bom e é pequenininho o relógio, hein? Porra, tamanho da do olho, mano. Cara, muito legal o papo, velho. Muito legal. Giovanni, obrigado, velho. É nóis. Da hora. Só chamar que nós vem. Cara, muito louco, cara. E a gente quer pessoas assim mesmo, que tá olhando pra quebrada. Muito louco você ter falado do cerâmica. Você tem um olhar que às vezes, você acha que o Israel já pisou lá? Se pisou é só pra fazer um... Pisou pra virar as costas. Pra virar as costas, eu e o Djalma, mais que eu, a gente sempre tá no cerâmica, né? O Djalma tem projeto no cerâmica. Ah, que massa. Tem uns trabalhos lá com os professores de arte, a gente percebe que é um bairro, não só ele, né? Muitos outros bairros também tem uma carência, assim, mas ali o pessoal é muito simples, sabe? É uma pessoa que precisa mesmo de uma atenção ali. A própria escola que a gente faz o trabalho lá, o pessoal recebe a escola como se fosse um centro comunitário. Sim. Eles não percebem ainda a diferença e a importância que é ter uma escola, que um centro comunitário você faz a festa, entretenimento, né? Mas ali tem uma escola, você tem um espaço que é um ateliê que virou escola e tem uma escola mais para frente que está abandonada. Ali tá tudo errado, assim. Exatamente, abandonado. E quando às vezes a gente faz, né, evento com banda lá, e a criançada fica perto pra ver, a câmera do Djalma, eles olham e... Porque não tem acesso. Eles se envolvem Não tem muito, né? acesso. Com qualquer atividade. Igual Bem Viver também, cara. Bem Viver, cheguei com a câmera pra filmar lá, mas o que teve de criança em cima, tio, o que você tá fazendo? Não sei o que. Até lá no Empório aquele dia lá, né? No Empório. Aí eu falei pra ele que eu tava gravando um clipe, falei o nome da banda, né, que é a Guerrilha Verbal. Rapidinho, molecada de 5, 6 anos, já pegou o celular, já entrou, já conferiu. Que massa. Demonstrando que, louco, né, cara, o que for lá e mostrar uma certa referência pra eles vão seguir. Então é melhor a gente fazer um trabalho e já conduzir essas crianças pra um caminho legal. É muito louco você ver como a arte agrega, né, mano? Sim. A arte acho que música, principalmente, que é a mais popular forma de arte. É a coisa que mais agrega pessoas, velho. Imagina assim, quando eu era criança, eu ia ver uma festa e tinha uma banda e tinha uma bateria. Eu ficava louco pra ver a bateria, a guitarra. Porque isso chama a atenção da criança. Totalmente. Então, se você mostra isso pra uma criança e ela tem acesso, Já era. já era. Porque senão ela vai ter acesso ao crime. E essa é que é a ideia, que não pode acontecer. A arte e o esporte. É uma alternativa. Puxando o gancho da arte, Giovanni, vamos lá. A gente tem uma dinâmica que a gente faz que é o seguinte. Você não estava preparado por essa, eu quero ver. Puta, ela vem. Nós da mesa vamos sugerir algum artista para você ou alguma obra, seja de qualquer área da arte. Literatura, filme, música. E a gente gostaria que você indicasse pra gente também. Tá. Quer começar? Quer que a gente comece? Puta.
Não precisa indicar o seu livro, que a gente já vai indicar ele. Então, esse que a gente vai indicar, vai colocar todas as suas... Vamos ler e vamos chamar ele aqui para debater em cima do livro. Né? Exatamente, com Ó. certeza. De música, gente, eu vou indicar uma banda que eu acho que ela não... Eles não estão mais tocando. Tem que ser um de cada segmento ou um? Não, Tá. como você quiser. Se quiser. Que é a banda Pitanga em Pé de Amora. É uma banda de São Paulo. Eles devem ter tido o quê? Uns 10 anos de carreira aí, sei lá. Mais ou menos. Pitanga e Pé de Amora. Pitanga em Pé de Amora. Pé de Amora. Eles faziam um som alternativo muito legal, assim. Eu os vi 2 vezes no Sesc em São Paulo. Uma pegada aí de MPB, samba, que é o que eu mais gosto, na verdade, né? Legal, massa. Então, Tô curioso. eu acho, mas eu acho que eles não estão mais organizados como banda, mas são feras. Brunão. Eu? É, o senhor. Cara, eu vou... houve um cara que ele tem um álbum só, mas ele tem mais de 400 músicas. Ele chama Di Melo. É D-I, espaço, Melo. Di Melo, ele escreve assim, ó. Cara, é muito bom. É rock? Não, é MPB. MPB? Esse álbum dele é de 73. Bem... Fala bastante coisa anti-ditadura, bastante coisa legal. Esse cara é muito bom. Não. Cara, eu pensei num, mas eu vou mudar. Não, eu vou indicar 2, vai. Eu pensei num rapper que chama César MC. César MC. Ele é um rapper evangélico. Ele não fala palavrão na música dele. Mas ele tem uma profundidade e uma visão bíblica revolucionária que eu nunca vi em nenhum outro rapper. Tem uma música dele que eu indico, é Dai a César o que é de César. Que ele começa com uma citação bíblica que fala sobre os trabalhadores, fala sobre a defesa dos menos favorecidos. E é um rapper evangélico com uma visão revolucionária do evangelho. Muito foda, César MC. E o outro que eu ia indicar, que eu já indiquei, acho pra alguém, cara, não lembro, mas já que você gosta de MPB, escuta Vanderly, que é um... Com V ou W? Vander, espaço Lee, com 2 E. 2 Es. Que é um mineirinho, cara, música mineira. A gente tem Milton Nascimento, Lô Borges, Djonga, mineiro. Então, cara... Caramba, Vanderly? Vanderly. Brabo. Careca, Brabo. Bruce Lee. Brabo. É o cantor que eu mais gosto, eu acho. Parente do Bruce Lee, A da música Rita Lee. dele é do Lee Maduarte. Ih, mano. Bom, eu vou indicar uns camaradas aqui de Pinda que estão aí começando, que se chama a banda Mano Velho, do amigo Cafu Tatuador. Tá chegando agora aí, o pessoal tá mandando Salve, salve, Cafu. sonzeira, tanto cover, e tem umas autorais do Cafu Cafu é Tatuador. parceiro nosso aí também. Acho que vai entrar no ar agora terça-feira a página deles, o Instagram, o canal no YouTube. É um reggae da hora, mano, reggae roots aí do Cafu. Pô, reggae é difícil, cara. Reggae novo. Antigamente tinha bastante banda de reggae, de rock em Pinda. É uma banda super boa dele, com músicos muito bons. Nossa, bem legal. Júlio, Juliano, o Mac. Maidel. Só cara ruim. Da hora, só cara... Só cara ruim. Da hora, acho que é isso. Gente, muito louco. Giovanni, agradeço a presença, Ô. ter colado, cedido. Um papo convidado. Pô, obrigado a vocês, gente. Que papo foda você ter cedido um tempinho seu, numa folga sua, ter colado com a gente aí, agradeço. A sua visão que você tem social, de quebrada, falando sobre cerâmica, falando sobre os projetos que você tem sociais. Cara, a gente precisa de políticos como você mesmo, cara. Oh, valeu, querido. Obrigado. A gente precisa de políticos que não sumam depois da política. Porque esse que é o pior. Quando o político... o que você não vê um político fazendo é ir no bairro, conversando com a comunidade. Isso é importante. Saber o que eles passam para poder bater em cima disso. Sim, Essa é a nossa Câmara. A gente tem uma visão muito triste que política é eleição, né? Não é não, política é cotidiana. Só de se levantar pra trabalhar já é um ato político. E é isso, Didi Alma, considerações finais. Como é que faz pra gente seguir, acompanhar, saber dos seus trabalhos, das suas Pode ser ideias? redes sociais hoje em dia, né? Instagram, gigio.romão ou Facebook, Giovanni Romão. Legal. É onde eu tô mais ativo aí, publicando as coisas. Depois vai ter o link embaixo ali. Você vai ter o link embaixo aqui em todas as nossas plataformas. É sobre isso. Show de bola. Valeu, vida longa ao prosa. Axé. Opa, Muito obrigado. Agradecemos a todos que ouviram até agora. Daqui 15 dias teremos outro prosa. E é isso. Valeu. Agradeci. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.